Oi, pessoal. Então, como prometido, eu estou aqui hoje com a Patrícia, da Madame RH. Ela vai passar algumas dicas para a gente aí sobre recrutamento e seleção. Obrigado, Patrícia, por participar. Obrigada, eu que agradeço o convite. Queria que tu te apresentasse um pouquinho antes, então. Uau. Bom, pessoal, então eu sou a Patrícia da Madame RH, nossa empresa de recursos humanos, né, como o nome já diz, nosso carro-chefe é o recrutamento e seleção, mas a gente, né, fornece outros serviços como consultoria, treinamento e desenvolvimento, dentre outros. E hoje eu vim explicar um pouquinho, ter esse bate-papo com o Felipe para que eu possa passar aí algumas informações pertinentes à área, né, para que quem trabalha com o Felipe, quem acompanha o trabalho dele, poder entender um pouquinho e a gente fazer essa troca aí. Legal. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui para ti é sobre quais as principais características e habilidades que as pessoas têm que ter em mente na hora de contratar um novo funcionário. Uhum. Bom, a primeira coisa que as empresas querem, né, quando contratam um profissional, o que eles buscam são profissionais com estabilidade. Então, o que acontece? Hoje, como as relações trabalhistas, né, mudaram muito, e essa geração que está trabalhando hoje é uma geração um pouco instável, né? Então, assim, aquele currículo que a pessoa passa por muitas empresas, ficando pouco, né, em cada uma, é uma coisa que pega muito forte. Talvez a coisa que pegue mais forte hoje em dia, né? Porque para a empresa selecionar é um custo, né? Depois admitir é um custo, né? E todo mundo quer ficar, né? Eu sei que o profissional também quer ficar, né? Mas eu acho que as relações estão um pouco sensíveis, assim, então por qualquer coisa o pessoal já, né, acaba buscando outra oportunidade, né? E as empresas às vezes também não relevam muito, né? Sim. Então essa questão da estabilidade ela está sendo bem importante para que a pessoa possa realmente fazer uma história dentro da empresa, né? Eu até entendo, né? E todo mundo entende que às vezes acontecem realmente algumas coisas que a pessoa acaba não ficando, né? Então tem bastante essa questão de redução de custos, né? Agora com a pandemia teve bastante disso, até empresas que acabaram fechando as portas. Então os motivos da pessoa ficar um pouco nas empresas eles são reais, né? Na maioria das vezes, mas algumas vezes não. Algumas vezes é por isso, assim, por algum problema que aconteceu e que as partes não conseguiram gerenciar muito bem, né? Então acaba a pessoa ficando muito pouco na empresa e indo sempre para o mercado, né? Isso é muito ruim Aham. para ambos, né? Para ambas as partes. Sim. E como características, o que que tu acha que essas pessoas têm que ter? Não, o que que o empresário ele tem que analisar na hora de contratar? Que tipo de características as pessoas têm que ter? Uhum. Bom, hoje o empresário busca bastante essa questão de trabalho em grupo, que não é coisa nova, né? Mas mais do que nunca, inteligência emocional, justamente pensando nisso, assim, de que para que as relações sejam harmoniosas, né? Para que a pessoa consiga enfrentar alguns obstáculos, né, de uma forma tranquila, enfim, relacionamento interpessoal também, né? Trabalho em equipe, relacionamento com os colegas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está no momento em que as pessoas têm que ser dinâmicas, multitarefas, né? Que as relações internas nas empresas mudaram também. Então, assim, todo mundo se ajudar, né? De ter isso, assim, das pessoas terem um conhecimento meio genérico, um pouco além da sua própria função, né? Das suas próprias experiências para dar esse apoio, né? E para que o ambiente seja agradável, os relacionamentos bons, porque quando esse tipo de discordância acontece, né, no ambiente de trabalho, causa uma situação ruim, um ambiente pesado, que acaba, né, não favorecendo a empresa, as pessoas acabam também trabalhando infelizes, digamos assim, né? Porque eu acho que a gente tem que gostar de onde a gente trabalha, a gente tem que gostar, né, das pessoas que a gente trabalha, senão acaba ficando muito ruim, né? Então, acho essa questão assim de trabalho em equipe, inteligência emocional e um bom relacionamento interpessoal são determinantes hoje. Isso Né? mais do que características técnicas. Mais. Eu sempre aconselho, e é uma máxima, né, no mercado, é que o empresário ele contrate por características e não contrate por soft skills, né, que são as características pessoais, do que pelas características técnicas, porque o técnico tu pode treinar, né, e características pessoais e comportamentais elas não tem Sim, como, sim, né, sim. vem com a pessoa e é muito difícil modificar. E Sim. então, assim, às vezes a empresa foca muito nessa parte técnica, né, da experiência, das experiências anteriores, dos cursos, das qualificações, e não no restante, né? E então, às vezes, pode deixar de contratar uma pessoa que tenha tudo isso que eu falei de inteligência emocional, um ótimo relacionamento, uma boa comunicação, que também
está sendo buscada, porque hoje tudo é comunicação, né? Sim. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, uma boa comunicação com os clientes, é muito dinâmico, né? Então, deixam de contratar alguém legal, que eu digo assim, uma pessoa que tem essas características importantes, porque a técnica vai pesar mais. Sim. Né? Então, claro que dependendo do cargo, da função, do negócio da empresa, a questão técnica tem que existir, pesa bastante. Mas quando não é só isso, né, acabar fazendo com que essa parte comportamental tenha um peso maior do que a técnica, na medida do possível, né? Então, eu acho que é isso, assim, que está bem presente nesse momento. Ah, legal. E quais são os erros mais comuns que os empresários cometem, então, para fazer contratações? Bom, o primeiro deles é já ali no início, né? Que é quando a empresa contrata e quer fazer sozinha, não tem problema nenhum, mas às vezes falta um pouco de conhecimento, né? Então, já desde o início ali da divulgação da vaga, às vezes já não fica tão legal, né? A descrição das atividades ou não são colocadas de forma muito sucinta, né? Acaba ficando um anúncio vago, às vezes não coloca informações que são importantes, né, para atrair os candidatos, e a empresa acaba não atraindo muitos currículos, né, não recebendo muitos currículos. O contrário, se essa vaga for muito bem elaborada, a divulgação, pode receber muitos currículos, né, e isso aí gera demorado, né, fazer essa triagem. Então, como normalmente as empresas fazem, o próprio gerente ou diretor acaba puxando isso para ele, né, ou eles pedem para alguém do financeiro, enfim, de outro setor fazer, e quando isso acontece, essa pessoa ela é desviada do trabalho dela, está deixando, né, de fazer o que são as funções dela, acaba, né, pode ocorrer algum erro técnico, enfim. Então, a gente não recomenda por isso, né. Outra coisa que a gente não indica e que é bem recorrente é da empresa trabalhar com indicações, né, que acaba sendo uma maneira fácil, digamos assim, né, de preencher as posições internas, mas que a gente não recomenda, né. É alguém que está vindo porque foi indicado, mas não necessariamente porque ele realmente tenha todas as características, né, e as características técnicas também da vaga. Fora isso, acaba criando daqui a pouquinho algum tipo de situação um pouco sensível, justamente porque quem indicou tem algum tipo de relacionamento com essa pessoa lá fora, né? Ou é Sim. parente, ou é amigo. Então, qualquer coisa que aconteça ali na própria vida pessoal das duas partes pode acarretar problemas para a empresa, né? Fora outras coisas. Então, realmente não indico, Sim. tá? Que mais? A empresa, às vezes, pede muito mais do que a vaga realmente requer, né? Então, isso já faz tempo que a gente vê isso acontecendo. Então, pede muito mais cursos do que precisa, acaba pedindo conhecimento em alguma língua, né, estrangeira, que a pessoa nem vai aplicar na rotina do dia a dia, né? Então, isso também é importante, assim, a empresa não pedir muito mais do que ela realmente precisa que essa pessoa tenha, né, em termos de experiência, enfim. É isso, eu acho que as principais são essas, assim. E é isso, a máxima que eu sempre coloco, que é uma máxima do mercado, é que as empresas contratem por características pessoais, características comportamentais e não só pelas características técnicas, né, habilidades técnicas. Porque o técnico dá para ensinar, né? Sim. E as características que vêm junto, né, com cada um de nós, elas não são treináveis. Então, a gente dá sempre essa ideia de que as empresas contratem pela parte comportamental, pessoas legais, que tenham todos esses pré-requisitos básicos, né, das questões de comunicação, inteligência emocional, enfim, uma pessoa que seja legal, que o papo na entrevista seja bacana, e que a parte técnica ela venha num segundo momento. Claro que vai ser necessário, né, dependendo do cargo, é muito importante, mas que não seja só isso, né. Então, preferir isso, assim, que a pessoa tenha características comportamentais de perfil interessantes. E também a questão de, às vezes, a empresa alocar a pessoa no lugar errado. Como a pessoa que está fazendo ali a entrevista, ela não tem conhecimento sobre perfil comportamental, ela vai daqui um pouquinho selecionar uma pessoa que é, vamos supor, uma pessoa com um perfil completamente comercial, mas ela vai trabalhar num cargo muito fechado, uma área de financeiro, alguma coisa de exatas, né? E essa pessoa ela não vai desenvolver. Ela vai até aceitar naquele momento, né? A vaga está precisando, enfim, mas ela não vai desenvolver, o resultado dela não vai ser bom, ela vai trabalhar insatisfeita, né? Então, assim, tem essa questão de realmente fazer a entrevista, entendendo muito bem as características desse profissional, mas colocar ele no lugar certo. Não adianta ele ser bom, né? E a empresa colocar ele a trabalhar numa função errada, né? Então, isso acontece bastante.
Então, a gente tem testagens, a gente tem ferramentas que a gente usa para avaliar essas características, para daí sim contratar a pessoa certa, com as características certas, para a posição correta, né? Então, isso é bem importante também. E aí, hoje em dia, tem essas ferramentas que são bem assertivas, né? Que elas auxiliam muito nessa hora. Tá, e depois que a empresa contrata o funcionário, como é que a gente faz para manter ele engajado com a empresa? Pelo menos para mim, eu acho que isso é bem complexo. É bem complexo. Hoje a gente tem isso um pouco sensível, assim, porque essa geração que está no mercado, ela é muito exigente, digamos assim, mas ela exige coisas que diferentes do que se exigia, do que era a ambição há alguns anos atrás, né? A pandemia veio para trazer algumas situações diferentes, assim, então, depois da pandemia, as pessoas começaram a gostar mais, assim, dessa questão da flexibilidade, né? De horários, de poder fazer home office, inclusive já trazendo para esse lado que eu acho que o home office é uma coisa que levaria muito tempo para a gente, né, para as empresas colocarem isso como uma rotina mesmo, assim. E a pandemia veio para mudar tudo, né? Aliás, várias outras coisas. E hoje as pessoas acostumaram a trabalhar no home office e gostaram. Então, a maioria dos profissionais gostam de trabalhar home, não tem problemas com isso, e é um desejo, assim, é uma ambição. Então, às vezes, eles andam perguntando bastante, tem possibilidade de fazer um dia home? Como é que funciona? Então, assim, vagas que têm a possibilidade de fazer híbrido, o pessoal está gostando bastante, né? E, ao contrário do que as empresas imaginavam, a produtividade aumentou em um nível muito alto, porque é qualidade de vida, né? É aquele tempo que a pessoa ganhou no deslocamento, que ela acaba ficando em casa, né? Entre outras coisas, né? De poder realmente estar no seu ambiente, né? A gente gosta de estar no cantinho da gente, e, enfim, várias outras coisas. E, diferentemente do que as empresas imaginavam, aumentou a produtividade em níveis bem interessantes. Eles buscam também bastante essa questão de ambientes dinâmicos, não só nessa questão assim, de ser aquela empresa que tem os ambientes diferentões, não só isso, assim, mas ambientes leves, em que as pessoas consigam estar todas muito próximas, ambientes mais descontraídos. Isso chama bastante a atenção desse público que está no mercado hoje, né? Uma coisa que acaba influenciando muito na manutenção de bons profissionais, nessa retenção de bons profissionais, é que às vezes os gestores não estão preparados, né? Então, são gestores que têm problemas de relacionamento interpessoal, falta as características de liderança importantes no gestor, e às vezes o gestor pode não estar preparado tecnicamente, né? E aí fica complicado, né, para quem é liderado. Uhum. Então, isso atrapalha bastante, assim. Não treinar, porque às vezes a empresa não treina também, ou treina só no início, depois não mantém esses treinamentos, e as pessoas querem estar em plena evolução, não se sentir desafiado também. Então, assim, às vezes a empresa não cobra, não tem metas, enfim, a pessoa não é desafiada em momento nenhum. E o ser humano, por incrível que pareça, ele gosta, né? Porque ele tem essa coisa de melhorar, de se cobrar, e as empresas às vezes não têm nada nesse tipo, assim. Questão de benefícios. Hoje, os profissionais que estão no mercado, eles prezam muito, procuram vagas que deem bastante benefícios, mais do que salário, né? Então, é essa questão, assim, diferente desse público. Então, eles preferem ter tudo isso que eu estou falando, assim, de benefícios, ambientes dinâmicos, trabalho híbrido, do que um salário mais alto. E os benefícios, às vezes, compensam também. Se tiver mais benefícios, o salário pode ser menor. E a gente sabe que para a empresa, às vezes, é um custo alto, né, fornecer muitos benefícios, mas existem alguns benefícios que não são difíceis de implementar e também não são muito caros. Então, aqueles benefícios do convênio farmácia, da academia, que mais? Às vezes, um café, liberar o café da manhã, o café da tarde, que mais? Enfim, premiações, bonificações, uma cesta básica, essas coisas que às vezes para a empresa não tem um custo tão alto, mas que para quem recebe é muito motivador. Então, eu acho que hoje são essas as principais coisas que engajam e mantêm profissionais nas empresas. Falou bastante sobre o home office. Existe algum estudo, alguma coisa que fale sobre produtividade, se melhorou com as pessoas trabalhando em casa ou não? Sim, a produtividade e o engajamento melhorou aí em faixa de 20% a 40%, dependendo da empresa, do negócio, né?
é um número muito expressivo mesmo. As pessoas produzem mais em casa do que produziam no presencial. Eu acho que era um medo das empresas, né? O medo de que as pessoas não iam cumprir horário, iam fazer corpo mole, que a produção ia baixar, que eles não iam conseguir entregar metas, projetos, e nada disso aconteceu. Para a pessoa é qualidade de vida, né? Também tem a questão de achar assim que os profissionais não vão cumprir horário, muito pelo contrário. As pessoas até acabam trabalhando um pouco mais quando estão em casa do que no presencial, né? O que também não é legal, tem que ter um limite, né, para ambas as partes, mas só para ilustrar aqui que não aconteceu, né? Não aconteceu. Porque a pessoa não cansa, digamos assim. Ela está no ambiente dela, está confortável, faz pausas, né? Então isso faz com que a pessoa não esteja tão cansada e esteja muito mais motivada. É só o fato de não ter que estar pegando o trânsito, dirigindo ou pegando o ônibus lotado, isso eu acho que já é Exatamente. um baita diferencial. Muita qualidade de vida. Imagina, vamos supor uma pessoa que levava 1 hora para ir até a empresa e 1 hora para voltar, ela ganha 2 horas no dia dela. Então é sem contar o estresse, né? Pessoal brigando no Sim. trânsito, às vezes não tem vaga, quem anda de transporte público, né? Chuva, Chuva, vento, ciclone, né? que agora Então, está na moda. agora a gente tem ciclone toda semana aqui. Então isso facilita muito, o pessoal que anda de transporte público, né? Depende de horário, não pode atrasar, né? Enfim, eu acho que é isso que o pessoal, dos motivos que o pessoal gosta mais, né? Algumas pessoas que têm algumas situações domésticas muito específicas, né? Muito filho, enfim, alguma coisa nesse sentido, acabam preferindo, mas assim, eu acho que são os casos de exceção. A maioria dos profissionais preferem o home. Ou o híbrido, que eu acho que daí fica bom para todo mundo, porque a empresa tem aquele momento, né? Que a pessoa vai, troca ideia, faz relacionamento, né? Mas aí não todos os dias, então tem aqueles momentos, né? Sim, para tudo isso, e os momentos que então compensa, o pessoal gosta. A nossa equipe hoje é toda home office e eu sinto que melhorou a produtividade, eu sinto que é muito melhor de trabalhar, cada um na sua casa, a gente tem uma comunicação, a gente usa o Discord, né, que é um software para comunicação que para nós funciona super bem e a gente consegue, inclusive, trabalhar melhor pelo Discord do que se fosse ao vivo. Porque a Sim, gente separa os assuntos, cada cliente tem um tópico de conversa, sim, a gente não esquece nada, porque às vezes aquilo que a gente diz se esquece, e quando está tudo em software ali registrado, a gente não tem mais problema com isso. Então, pelo sim. menos para nós, E teve foi uma outra coisa positivo. que tu me contou, que hoje tu tem profissionais que não trabalham no Rio Grande do Sul, Sim, sim, sim. Hoje a gente tem uma pessoa de São Paulo e uma do Rio de Janeiro. né? Isso é legal, porque abriu essa possibilidade de contratar pessoas de outros estados, mas no perfil que tu gosta e queria, né, técnico ou comportamental, que tu não havia encontrado aqui, enfim, Sim, alguma coisa nesse sentido. Ainda podendo ser feito até com alguém que mora no exterior, né? sim, Então tem tudo isso, assim, acho que abriu muito os horizontes, assim, a gente ficou mais globalizado, digamos assim, é, né? Então eu acho que foi tudo mais positivo do que negativo. com certeza. Acho que a pandemia acelerou bastante isso, né? Para nós, por exemplo, foi a pandemia. A gente, na Sim, pandemia, passamos a trabalhar em home office, até então era todo mundo junto. Na sim. pandemia, cada um na sua casa, e a gente manteve. E para nós funcionou super bem. Sim, para nós também. A gente já fazia há muito tempo entrevistas online, até porque a gente também tem clientes fora do Rio Grande do Sul, já era uma coisa normal para nós, né? Mas não era 100%. Né? E hoje é praticamente 100%. Quando precisa, a gente faz, né? Às vezes o cliente prefere, a gente vai lá e faz. Mas pelo menos essa primeira entrevista que é conosco, quase 100% está sendo online e não se perde nada, sabe? A questão da gente conseguir avaliar, enfim, não se perde praticamente nada, é super tranquilo, assim. Ah, legal. Então tá, Patrícia, eu queria te agradecer então a nossa conversa. Eu que Acho que agradeço. foram dicas aí valiosas. Então, muito obrigado. Legal, eu que agradeço e que a gente continue com a nossa parceria aí. Tá certo, então. Valeu. Obrigada, tchau, tchau.